A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. A EBD do Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Mais uma vez, estamos juntos aí com a nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com você. Vamos à oração. Senhor, abençoe a nossa EBD. Que o Senhor possa falar poderosamente em nossos corações. Que o Senhor possa visitar o teu povo com o teu Espírito, com a tua palavra, com a tua presença santificadora por meio do conhecimento, Senhor, que transcende todo o entendimento humano, que vem pelo aprendizado de tua palavra, que nos leva à santificação, meu Pai. Obrigado, porque tu nos deste essa poderosa salvação, que tem o poder de nos lapidar, nos santificar e nos preparar para o encontro contigo. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O reino se abala, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus
se não for para te adorar? Para que nasci, se não for para te servir? Eu estou aqui, se não quero te adorar, se não for para te adorar. Para que nasci, se não for para te servir? Eu estou aqui, se não quero te adorar, se eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, eu estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, eu estou aqui, se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória para o Senhor e todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Soltou aqui a bandoleira. A bandoleira soltou. Vamos lá. Ouvida assim. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque Deus e poder para Ele são todas as coisas.
Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. O sol, aleluia, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Quero aproveitar esta oportunidade e fazer um apelo que vai para você que vai assistir essa live da nossa EBD. Nós estamos aí com a disciplina o Novo Testamento, conhecendo o Novo Testamento, amém? Da revistinha Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica, uma bênção de Deus para o seu coração. Muito boa revista, aconselho você a adquirir e colocar aí para o ensino e edificação da sua igreja. Muito boa revista. Quero convidar você também a ser participante do nosso projeto de Missões África e convidar você também para participar do nosso ministério aqui, que se inicia, um sonho de Deus que se inicia de uma pequena semente. Jesus disse que a semente, o grão de trigo, que é a semente do trigo, cair no chão e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E nós estamos aqui padecendo todos os dias na esperança que o Senhor vai fazer com que este chão produza muitos frutos. Já tem produzido frutos salutares, frutos saudáveis, Nós temos o nosso projeto África, está a todo vapor. Temos também, aí já está conosco assistindo o nosso pastor José Fernandes Moisés, lá de Moçambique, da cidade do Dondo, na África. Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos aí na África. Não vou convidar o nosso pastor José Fernandes para ter uma participação ao vivo, porque nós hoje estamos ministrando a Escola Bíblica Dominical. Um abraço para você que está ligado com a gente aí de Moçambique e todos que ainda vão assistir essa live, que está no momento ao vivo, mas depois será transmitida aí para 65 grupos espalhados pelo mundo, pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, pelo Pará, pelo Nordeste, por todos os estados brasileiros. Nós já temos aí quase pessoas, grupos que nos pedem amizade e que gostam muito das nossas lives, não só de mensagem, mas como também de Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui entrar na lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 3 da nossa revista Conheça o Novo Testamento. Quero glorificar a Deus pela vida do autor da revista, de quem imprimiu a revista, porque foi muito feliz quando ele começa a introdução ao Novo Testamento, mostrando o mundo judaico, o mundo greco-romano, que ele mostra os princípios de todas as coisas, como as promessas foram, como a promessa foi feita, como Deus preparou e depois como Deus traz essa verdade à sua realidade. Agora nós vamos à introdução ao Novo Testamento. Amém? Vamos nós começarmos. Nas duas primeiras lições adquirimos razoável noção do período que vai
do último livro do Antigo Testamento até os primeiros sinais do cristianismo com a pregação de João o Batista, ou seja, vai de Malaquias ao Evangelho de João, no caso da organização do nosso Novo Testamento, inicia ali com o Evangelho de João. Então, de Malaquias ao Evangelho de João, teve aproximadamente 400 anos, sem uma voz profética. Ah, pastor Américo, como que foi sem uma voz profética? Porque Deus nunca abandonou o seu povo. Uma voz profética quanto às promessas, ou seja, Deus encerrou a voz profética, não havia profecia quanto à vinda do Messias. Parece que foi um silêncio durante todos esses 400 anos. Deus não profetizou, Deus trouxe a realidade. Por isso que Jesus diz assim, sempre quando ele se manifesta no seu ministério, ele sempre falava assim, ó, eu sou a realidade. Quando nós estamos vendo Jesus falar assim, ó, eu sou a realidade, ou eu sou a verdade, muitas das vezes eu sou a realidade está traduzido por eu sou a verdade. Então eu sou a realidade. Realidade de quê? De todas as promessas que Deus fez para o homem, desde Gênesis 3,15, Abraão, até o Novo Testamento, quando Jesus nasce ali, que os magos trazem a palavra do nascimento do filho, e quando Jesus vai ali à beira das águas, a João o Batista, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então se inicia um novo tempo, uma nova era, chamada Era da Igreja, a Era dos Filhos de Deus, homens que vão receber, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que ele vai nos dar poder para sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento. Vamos ver aqui as línguas que eram faladas nesse ambiente. No ambiente do Novo Testamento, 4 línguas eram faladas. A primeira era o latim, que era a língua do povo romano. Era a língua oficial, mas usada no lado ocidental do Império Romano. Depois o grego, porque o grego tinha muita influência. A Grécia, há pouco tempo, tinha perdido seu apogeu, mas nessa época do Novo Testamento, a Grécia ainda mantinha não o seu apogeu, o seu auge de dominação bélica e política, não, mas mantinha o seu apogeu na área da exaltação intelectual. A intelectualidade estava ligada aos gregos. Quando os gregos buscam Jesus no templo em Jerusalém, na época da ocasião da festa, como você vê no Evangelho de João, nos Evangelhos nos mostra isso, Jesus então vai dizer assim, ó, é chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado, porque a fama de Jesus já havia saído da própria Jerusalém, dos termos de Israel, e já estava atravessando fronteira e movendo o mundo. Foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para mover o mundo na política, dentro da sua sociedade e dentro da sua intelectualidade. Na realidade, os gregos, que eram dono, né, do auge da intelectualidade, eram vistos como os intelectuais da época, até hoje são vistos assim, os grandes filósofos. Eles já estavam sentindo coceiras em seu ouvido, querendo saber que estilo de vida é esse que esse Nazareno prega. É o mesmo que Paulo prega lá no Areópago, quando ele está diante dos areopagistas e ele aproveita a situação como um bom dispenseiro de Cristo e fala ali ao Deus desconhecido e entra com o Evangelho pregando a salvação. Essa é uma arte daqueles que têm um chamado para evangelizar o mundo. Ele usa as coisas que estão à volta para poder empregar uma verdade que está sendo revelada por Deus. Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, a igreja hoje tem que fazer isso. Falava-se o latim, falava-se a língua grega, era a língua franca, comum, mais usada no lado oriental do Império, e portanto falada na Palestina, especialmente na Galiléia, língua usada pelos escritores do Novo Testamento. Esse aqui não é o grego burilado, né? Aquele grego mais puro, é o grego já misturado
porque quando você domina uma nação, quando você domina várias nações, você exerce influência sobre aquelas pessoas que ali estão, e também você sofre a influência daquelas pessoas. E a língua grega sofreu a influência dos povos e passou a ter uma língua chamada o grego, né? Grego koiné, que também era muito falada. Temos aqui o aramaico, era a língua popular e materna dos judeus no primeiro século, e o hebraico, que era a língua formal dos judeus, na qual estava escrita a Torá. Era lido e falado pelos rabinos e escribas. Então nós temos aí 4 linhas linguísticas que ao mesmo tempo eram pura no seu berço e depois se miscigenaram, ou seja, toda língua sofre uma transformação quando há uma miscigenação de conhecimento e a miscigenação dos povos, uma mistura. Quando se mistura, automaticamente surge uma nova frase, algo que indica algo que anteriormente não se indicava. E isso nós temos aí vários exemplos no mundo, pelo mundo, né? Hoje nós estamos, hoje no Brasil você vai ao shopping center, né? Shopping center não é uma palavra brasileira, é algo que é importado do inglês para o português, mas hoje o povo já faz parte da nossa cultura, isso já faz parte do nosso dia a dia. E temos muitas outras coisas, exemplos a ser dado, mas não é o caso aqui. Religião. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. Você vê que a mitologia grega, a história grega, foram histórias criadas, na maioria das vezes inventada por homens que pensaram e colocaram isso no papel. Isso passou a ser lido e por muitos passou a ser vivido como uma cultura religiosa, até mesmo como uma verdade. Mas quando vem o Evangelho, que é a verdade, nós aprendemos que tudo isso é simplesmente vaidade do pensamento do homem, porque só há um Deus, um Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega. Júpiter como Zeus, Vênus como Afrodite e outros, e etc. E assim por diante. Superstições e misticismo como oráculos, presságios eram muito fortes na época. O que era um oráculo? Um oráculo era uma jovem, na maioria das vezes, que eles tinham, né? Aquela sequidão, aquela sede por uma jovem virgem, e achava que a moça virgem, ela servia como visitação, porque os deuses aceitavam mais. Então essas moças, naturalmente, elas eram adoradoras de demônios, na realidade a verdade é essa, porque elas bebiam, tá? Um certo tipo de bebida e entravam em transe, aonde as entidades espirituais, que nós sabemos que são demônios, exerciam nela a necromancia, ou seja, a adivinhação, algumas por meio da água, as outras por meio do fogo, e elas traziam uma palavra, uma revelação profética para aquele que estava ali a invocar aquele espírito. E nós sabemos que isso era simplesmente uma consulta aos espíritos malignos. Hoje nós sabemos disso. Superstições e misticismo como oráculos, presságios, eram muito fortes na época. Era um presságio. Às vezes o indivíduo ia para uma guerra. Constantino, quando ele vai vencer a batalha, se tornar o grande imperador de Roma, né? Ele vence tudo, se torna o grande imperador. Ele tem um presságio, ele olha para o céu, segundo ele viu uma cruz no céu, e pelaquela visão daquela cruz ele vai ser vencedor, e aí, a partir dali Constantino vai estabelecer o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e vai ficar até hoje. Hoje é o catolicismo romano, né? A religião universal romana, que é o cristianismo.
O culto ao imperador era obrigatório em todo o domínio do Império Romano, ou seja, o Estado é Deus, e o imperador que regia o Estado, ele é o Deus supremo e absoluto, que tem poder para matar, para dar vida, que tem poder para dar bens e tirar bens. Os judeus eram um dos poucos povos com autorização de praticar a própria religião em lugar do culto estatal ao imperador. Ou seja, o povo judeu, mesmo estando debaixo da servidão de Roma, Deus sempre deu um meio pelo qual esse povo tem a oportunidade de cultuar o seu Deus. Por quê? O povo judeu conseguia isso. Porque o povo judeu é um povo melhor do que A ou que B? Não, é porque o povo judeu tem um Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro, ele existe, ele é Deus para ser cultuado e adorado. Então nenhum dos povos da face da terra estava autorizado a adorar a Deus, a não ser o povo judeu. Então mesmo o povo judeu, debaixo de domínio, a mão poderosa de Deus exercia a sua autoridade, tocando no coração dos poderosos imperadores, para que deixasse o povo judeu adorar ao seu Deus. Por quê? O Deus verdadeiro, ele não pode deixar de ser adorado. Então não tinha como o povo judeu não prestar culto. Você vê Daniel na corte de Nabucodonosor, ainda cercado de adversário inimigo, ele ia para a sua casa, prostrava-se diante da janela que estava em direção ao norte. Por quê? Prostrava-se na janela que estava em direção ao norte. Por que o norte tem tanto significado nesse momento? Porque na posição geográfica que Daniel se encontrava, a janela que ficava virada para o norte, na casa do profeta Daniel, ela ficava virada em direção à cidade de Jerusalém. Então Daniel se prostrava ali e adorava em direção a Jerusalém. Na sua mente, no seu coração, ele estava prostrado no templo em Jerusalém, adorando o Deus vivo de toda a terra. Por isso ele não deixava de prestar culto. Não é nada místico, não é nada que as pessoas inventam que no lado norte da terra tem algo poderoso. Não. O poder de Deus está em toda a terra. O poder de Deus não precisa de leste, oeste, norte e sul. Ele é o que ele é e pronto. Ele simplesmente é. Ele será tudo o que nós viermos a precisar. Então, se eu preciso de um Deus que manda no fogo, ele será o Deus do fogo. Se eu preciso de um Deus que manda na água, ele será o Deus da água. Isso aconteceu quando o povo sai ali do Egito, quando chega diante do Mar Vermelho. Ele será que pode se atravessar este mar? Então ele será a resposta para atravessar o mar. Então eu serei o que serei, eu sou o que sou, em todo o tempo e em todo lugar. Conceito: o nome da segunda parte da Bíblia do Novo Testamento. O sentido básico para testamento no grego é aliança, acordo, contrato ou pacto, ou seja, o nome da segunda parte da Bíblia do Novo Testamento é uma aliança. É a mesma coisa do que o Primeiro Testamento, né? Hoje em dia já é mais bonito, né? Mais acertado. Você não fala Antigo, Velho Testamento, não. Você vai falar Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O Primeiro Testamento foi Deus trabalhando na sua economia, ou seja, na arte de Deus organizar diante dos olhos dos homens aquilo que ele não está presente, ainda que ausente aos olhos, mas presente por sua soberania, organizando o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 por meio da semente e raiz de Abraão, a qual Deus também vai cumprir com as promessas feitas a Abraão e cumprir com tudo o que ele havia falado, o que ele falou e o que ele vai fazer ainda pelos tempos futuros. Então você vê ali a arte de Deus trabalhar no meio do homem, trazendo à existência aquilo que o homem precisa e não existe. Deus vai trazer à existência, o que é a salvação em Cristo Jesus. O sentido básico para testamento no grego é aliança, acordo, contrato ou pacto. Então aliança, o acordo, o contrato, o pacto que Deus fez com o homem, ele não parte do pacto abraâmico.
O problema é que a pessoa lê e esquece às vezes. Vou pegar aqui a palavra do meu pastor, né? Grande homem de Deus, que me deu aula de seminário, e ele falava, hoje eu entendo que ele falava, pastor Azamor, né? Ele dizia que a mente tem que ser elástica. Quando Deus faz o pacto com a raça humana, faz em Gênesis 3,15. Quando Deus vai preparar a raça humana para receber o pacto de Gênesis 3,15, o acordo, o contrato, o pacto feito, a aliança feita em Gênesis 3,15, Deus vai firmar pacto com Abraão, com a raiz de Abraão, para trazer essa promessa para a humanidade, não é para Israel. Israel tem sua glória, Israel tem a sua honra, mas a glória, a honra da salvação não é do povo de Israel, é do Mashiach, é de Deus, por meio do homem Jesus Cristo. E seja louvado Deus em nome do povo de Israel, que foi o povo escolhido. É o povo que Deus marcou para fazer a diferença nesse mundo. E ai de quem tocar nesse povo, ai de quem se levantar contra esse povo. Eu amo Israel e amo todos os povos da terra, mas Israel tem a primazia, é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. Deus escolheu, Deus separou, e ninguém pode dizer que não é. Sim, ele é. Significado: significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte pode aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Essa disposição, quando recebida, obrigava ao cumprimento das cláusulas pelas duas partes, ou seja, Deus faz o pacto com o homem, e como Deus é soberano, o homem não tem nada de mudar para Deus ou acrescentar para Deus. O pacto é feito de Deus para o homem, mesmo o homem sendo pobre, miserável e nu, não tem nada para dar a Deus, Deus faz um pacto com ele de fidelidade. Por isso que quando Abraão reparte os animais lá no Primeiro Testamento, e fica tomando conta, e Deus chega, e que Abraão vai jurar, Deus fala para Abraão: tu não vai jurar não, eu vou jurar, juro por mim mesmo, deixo a minha palavra, tu não jura, eu vou jurar, eu sou aquele que jura. Por quê? Abraão é homem, é carne, é pó, é cinza, falha. Então Deus não deixou um pacto aonde poderia haver falha. Ele jurou por Abraão, e se colocou como aquele que vai cumprir o juramento. Então a salvação se cumpre cabalmente todos os dias na vida de todo homem, até a consumação do século, porque Deus é fiel. E o israelita precisa de ser salvo, como eu, como qualquer um outro. Quando recebida, obrigava ao cumprimento das cláusulas pelas duas partes. Isso implica mais em que uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que a faz, enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas. Ou seja, o que Deus fez é uma aliança com o homem. O homem não tem como ser aquele que vai empenhar o cumprimento dessa promessa. Por isso Deus não deixa Abraão jurar, ele jura por Abraão, mas o homem entra nessa promessa por meio da fidelidade, ou seja, ele tem que ser fiel, ele tem que aproveitar, ele tem que aceitar Cristo, ele tem que renunciar ao mundo, ele tem que abraçar o Evangelho e ser fiel. Por isso que a Bíblia diz ser fiel até a morte. Então tem que ser fiel até a morte. Tem muita gente que pensa que aceitou Jesus, se batizou, aí depois ele fraqueja, vai para o mundo de pecado, vai comer lama, vai se banhar na lama. Aí tu pergunta para alguns: não, irmão, eu já aceitei Jesus. Ele está lá no prostíbulo, né? Eu tive uma experiência que eu jovem ainda, com 18 anos, 17 anos mais ou menos, 16 para 17 anos, eu estava num local desse, e tinha um rapaz, eu não era crente nessa época. Eu falei: rapaz, tu é filho de pastor, o que tu está fazendo aqui? Não, eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque ele acreditava que lá no prostíbulo, lá na podridão, lá no meio do pecado, ele estava salvo na prática da iniquidade. Quer dizer, ele está salvo de ser salvo, porque ele está perdido. E mesmo eu, sem conhecimento, olhei para ele e falei: salvo o quê, rapaz? Tu está aqui comendo no prato do diabo e tu está salvo? Tu está salvo de ser salvo. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei: vai ler essa Bíblia direito aí, porque não é possível o camarada ser traidor de princípios e ser salvo.
Então tem alguma coisa errada, ou Deus errou, ou a tua religião está errada. E eu nem tinha conhecimento cristão. E ali eu nunca mais me esqueci daquilo. Enquanto com a aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas, ou seja, a fidelidade de ser salvo, de salvação é de Deus para o homem. O homem não tem condições de falar, senão o homem não precisava de aceitar Jesus. Entendeu? Só Deus pode salvar. Agora, uma vez que o homem abraça essa salvação, ele tem que ser fiel até a morte. Não tem jeito. Se negar, se escorregar, torna-se indigno, porque a Bíblia diz o que? A porca lavada volta ao despojadouro de lama. O cão volta a lamber o vômito que ele mesmo já havia regurgitado lá para fora, largou, mas ele foi lá, voltou para lamber. Então não tem como. Ou é fiel, por isso que Deus diz assim, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Santo aqui não significa perfeito, santo aqui significa caminhar constante na presença de Deus, é renunciando o estilo de vida desse mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo vosso novo entendimento em Cristo Jesus. A antiga aliança era baseada no padrão da lei de Moisés, no Pentateuco. A nova aliança se fundamenta na revelação de Deus em seu Filho completamente justo, ou seja, a antiga aliança, nós temos que ter essa cabeça, porque senão você mergulha dentro de um legalismo religioso, dentro de uma cegueira espiritual. A antiga aliança, ela apontava para a aliança verdadeira, não era uma aliança de salvação, ela apontava. O Primeiro Testamento apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Primeiro Testamento apontava para o nascimento do Cristo, aquele que traria salvação em suas asas, aquele que nos visitaria com graça, com poder e com autoridade. A primeira aliança apontava para ele, porque ele é a aliança perfeita, ele é a realidade de tudo aquilo que a primeira aliança havia prometido, se cumpriria nele. Ele seria a resposta para os filósofos, para os políticos e para as sociedades deste mundo. Cristo é a resposta, ele é a realidade, ele é a verdade, e não há outro Salvador. Atos 4:12 vai dizer que não há outro que possa nos salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo, ou seja, não ser o Filho de Deus. A antiga aliança era baseada no padrão da lei de Moisés, o Pentateuco. A nova aliança é fundamentada na revelação de Deus em seu Filho completamente justo. Jeremias, capítulo 31, se você puder abrir aí para me ajudar, você abre. Quem tiver aqui, Jeremias, capítulo 31, tem revistinha aqui, ó. Pode pegar a revistinha, dá para ele acompanhar. Estamos na Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 35. Se o irmão quiser ler, pode ler. 31 a 35. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá
o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Isso é confirmado em Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. E 1 Coríntios, tá? Vamos ver aqui primeiro aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios 11. Primeiro aos Coríntios 11. Versículo 25. 11 e 25. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, o Cordeiro veio e foi imolado em favor do pecador. Aliança perfeita e perpétua, um sacrifício validado por Deus perpetuamente. Paulo vai nos ensinar que esse sacrifício é tão perfeito que não precisa de outro sacrifício, porque ele é o único sacrifício que pode nos salvar. Então essa aliança, ela é perfeita e eterna, pronta para salvar tantos quantos chegam a Deus por meio de Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo e sendo fiel por meio da santificação, que é a lavagem da água, ou seja, permitir que o estilo de vida que está proposto no Novo Testamento, no Segundo Testamento, na Segunda Aliança, venha a ser a sua regra de fé e prática durante o seu cotidiano. Isso se chama santificação. O Novo Testamento é, portanto, o registro do estabelecimento do caráter da nova aliança de Deus com os homens, selada por meio da morte e ressurreição do Cristo. Você pode ver isso em Hebreus, né? Abre aí em Hebreus, ajuda o pastor Américo, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, do 6 ao 13. 8, do 6 ao 13. Está escrito assim, ó. O irmão quer ler, pode ler. 8, do 6 ao 13. A perfeição, só um minuto, meu irmão. A perfeição do sacrifício de Cristo. Escrito aos Hebreus, as pessoas não dão a carta de Hebreus. Alguns dizem que foi Apolo, alguns dizem, para mim foi Paulo. Ou Paulo ou Apolo, não teve outro. Um escrito desse, um entendimento desse, uma profundidade dessa, é algo tremendo. Hebreus 8, do 6 ao 13. Pode ler, meu irmão. Veja que maravilha. Hebreus 8, do 6 ao 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atendi para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente:
imprimirei as minhas leis também, sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga, antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que o autor no livro de Hebreus diz para o povo hebreu? Ele está ensinando o povo hebreu que a primeira aliança se encerrou pela morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, por meio dessa morte e ressurreição, ele nos dá uma superior promessa. E essa superior promessa é que todos são feitos filho de Deus por meio da aceitação do Cristo e da santificação que a palavra de Deus gera em nós por meio da prática da mesma, e a comunhão com o Espírito do Cristo por meio da prática desta palavra, desses preceitos, dessas regras. Então, nós estamos debaixo de uma superior aliança, maior do que aquela que foi a primeira aliança, maior do que o primeiro testamento é o segundo, porque o segundo, ele é indissolúvel. Uma vez que Deus nos deu Cristo, que eu aceito Jesus, nada pode tirar o Cristo de mim, a não ser eu mesmo posso jogar a minha salvação fora, quando eu abandono a santificação e amo, pratico, cometo o pecado, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, fora o quê? Da presença de Deus estão os cães, os idólatras, os afeminados, os beberrões, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam, cometem e praticam a iniquidade. Então não é salvo para sempre. Se for salvo, é santificação para sempre, é uma vida de santificação, uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de obediência. Então nós estamos vendo isso, na qual o homem, por meio da fé em Cristo, tem os pecados perdoados, recebe bênção de Deus e vive em plena dedicação ao Senhor, guardando o glorioso dia da volta de Cristo. Tito, abre aí, Tito capítulo 2, versículo 13, 12 e 13. Vê o que diz lá no livro de Tito. Tito, abre aí Tito, vê só o que Tito diz. Tito vai falar que o homem está sendo o quê? Aperfeiçoado. Para quê? Abre aí. Tito, às vezes o livro de Tito some da minha Bíblia. Acho que Tito não tem não, hein? Alguém tirou o Tito aqui. Estou vendo que tirou dos irmãos aí também. É antes um pouquinho de Apocalipse. Hebreus, Filemão, Tito. Tito capítulo 2. E aí? Que um dia nós vamos ter um computador, alguém manuseando, aí ele vai clicar lá, vai sair aí na tela, em nome de Jesus. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Se você achou, você pode ler, que eu já estou achando aqui, antes de Filemão. Oh Jesus, depois de 2 Timóteo, Tito capítulo 2, versículo 11, ó, que diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, quando diz educando, é santificando-nos, para que, renegadas em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, segundo esses preceitos e essas regras. Para quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
E Paulo vai dizer a Tito: dize estas coisas, e exorta e repreende, também com toda a autoridade, que ninguém te repreenda por causa da sua pouca idade, mas fale com autoridade, porque esta é uma verdade indissolúvel. Nós estamos aguardando aquele que é Deus. Tem pessoas: não, Jesus não é Deus. Tem os judeus que já reconhecem ele como rei, mas não quer reconhecê-lo como Deus. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, ou seja, Deus estava no homem Jesus, o Cristo, que é Deus, reconciliando o mundo consigo. O homem Jesus, por natureza, é filho de Maria, para participar da carne e do sangue, para que o sacrifício dele pudesse ser perfeito e aceito por Deus. Agora, o ente que estava dentro daquele tabernáculo de carne é o Machias, é o Deus que criou todas as coisas. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. E ele faz isso por amor ao homem, por amor à humanidade. Então hoje as pessoas gostam de querer mostrar muito conhecimento e ficam aí querendo brigar com o próprio Deus, que é o Deus de toda a verdade, de toda a revelação. Vamos lá. O Novo Testamento é composto de um conjunto de livros inspirados por Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Ou seja, toda a ênfase do Novo Testamento é a revelação do plano de salvação, o plano de Deus preparou para nós. Essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus Cristo, mas compreende o período posterior em sua ressurreição e ascensão aos céus, desde a era da igreja, inaugurada com a descida do Espírito Santo até a consumação de todas as coisas. Ou seja, Deus está trabalhando no meio do seu povo para santificar a sua igreja, para trazer revelação, para levar ao homem a santificação, para trazer revelação, para exortar ao homem permanecer na presença de Deus. Deus não dá revelação concernente à promessa de salvação, algum sacrifício, alguma coisa que pode ser feita para o homem ser salvo. Não faz isso mais, porque a revelação para a salvação foi completa, perfeita e de uma vez por toda na pessoa do homem Jesus. Ele é o Salvador perfeito. Agora Deus, por meio do Espírito do Cristo, Ele tem nos dado revelação para levar o povo, por meio deste conhecimento, a uma santificação, há uma prática de não tomar forma desse mundo que tão de perto nos assedia e nos rodeia, entrincheirando-se de nós para nos arrastar para a morte. Mas Deus, por meio da revelação do Espírito Santo, interpretando a sua própria palavra, nos enche de santificação, de graça, de poder e de autoridade, porque esta palavra é perfeita, santificadora, pronta para salvar aqueles que creem em Cristo em Jesus, em qualquer nação, em qualquer tempo, em qualquer época. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. O Novo Testamento é formado por 27 obras escritas por cerca de 9 autores. O número depende da conclusão sobre a autoria de Hebreus. Esses documentos foram escritos no espaço de tempo de cerca de meio século, provavelmente do meado dos anos 45 depois de Cristo até os anos 90. Foi quando a igreja estava nos seus primórdios. Os apóstolos eram vivos, a sua maioria. Perto dos anos 90, nós temos a última revelação completa e fechada para a humanidade por meio do apóstolo João, porque Jesus falou: se eu quero que ele fique para o fim, o que te importa? Porque ele tinha de guardar João por causa da promessa para nos trazer revelação, não só das epístolas joaninas, como também do Apocalipse. E Deus reservou esse homem e deixou esse compêndio de informação que tem o poder e a autoridade do Espírito de Deus para nos levar a uma vida de santificação. Então, quando eu vejo as pessoas que se dizem líderes religiosos subir ao púlpito das suas igrejas, dos seus cultos, das suas tribunas, onde eles ensinam a dizer que a Bíblia é retrógrada, então eu vejo pessoas que são retrógradas, pessoas que são atrasadas, pessoas que estão mortas, porque o morto não cogita daquilo que é do vivo. Então, quando eu vejo um líder
espiritual dizer que a Bíblia não vale mais, que é necessário haver uma mudança, se fazer outro meio de interpretação, esse indivíduo está morto em delitos e pecado, afastado de Deus, porque para aqueles que são de Deus, essa palavra é nova todo dia, ela não se renova porque ela é nova, ela não muda, ela é para sempre, ela é eterna, porque a palavra de Deus traz o caráter de Deus, e caráter de Deus não se renova, é novo todo dia, porque ele é perfeito. A divisão dos livros pode ser organizada da seguinte maneira, esse compêndio de informação. Nós vamos ter assim, sinópticos, evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, um evangelho diretamente para a igreja, de uma revelação de pai para filho, de que dentro de uma intimidade profunda, estreita e constante, evangelho de João e o livro histórico de Atos, que nos trazem fatos que tocam e comovem o nosso coração e nos preparam para os dias de hoje, não só para a perseguição, como para o sofrimento, porque Deus tem recompensa para aqueles que o servem. Então, evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são os sinópticos, os que dão uma vista geral. O evangelho mais revelativo, mais direto, dentro da pessoa do Filho de Deus, é o evangelho de João. O livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Temos as epístolas eclesiásticas, doutrinárias, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Temos também aqui as pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, e a pessoal dirigida a Filemão. Essas são as epístolas paulinas. E temos as epístolas gerais, também escritas por Paulo, Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, que foi Pedro que escreveu, 1 e 2 e 3 de João, foi ele que escreveu, Judas, e temos o livro apocalíptico, que é o Apocalipse. Aqui estão as nossas verdades e é o nosso livro de regra de fé e prática. Temos aqui também o padrão, a cronologia. Os livros do Novo Testamento foram organizados de maneira lógica. Primeiro, evangelhos, registram a vida e a obra de Jesus Cristo. Segundo, histórico, registra o avanço do evangelho, que é o livro de Atos dos Apóstolos. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina cristã. E temos aqui o livro de Apocalipse, que registra aspectos futuros do plano de Deus. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina cristã. O que é isso, pastor Américo? É algo fechado? Não. É algo aberto. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina cristã, porque na medida em que o evangelho foi crescendo e foi se evangelizando povos de culturas e costumes religiosos diferentes, houve a necessidade de Paulo, principalmente, como os outros apóstolos que escreveram as suas epístolas, apologéticas ou doutrinárias, ou até mesmo exortativa, por meio, falando de amizade. Dentro delas tem um conteúdo santificador, levando as pessoas que tinham a prática totalmente avesso às escrituras sagradas a ter um padrão de vida mais excelente, baseado na santificação que esse evangelho nos dá. Então, isso pode ser necessário hoje, pastor Américo? Sim, nós podemos evangelizar povos que ainda não foram evangelizados, e dá essa necessidade de nós lançarmos mão das epístolas, doutrinarmos, e dentro do aspecto de um novo tempo, de uma nova era, de um mundo globalizado, dentro de uma intelectualidade maior, e também dentro de invenções tecnológicas maior, nós temos que ensinar o povo a não se dar totalmente as informações do celular, as práticas que tem hoje na televisão e muitas outras coisas. Ou seja, ainda hoje o Espírito Santo pode usar os seus líderes para promover santificação por meio de uma exortação que traga o povo ao siso e ao comportamento segundo o padrão excelente das Escrituras Sagradas. Mas o modelo por excelência está aqui. Vamos lá. Todavia, a ordem da organização não é a mesma ordem cronológica de escrita dos livros do Novo Testamento. Não há um consenso pleno entre os estudiosos sobre a correta datação dos livros. As datações abaixo se aproximam das
sentidas pela maioria dos estudiosos da Bíblia, ou seja, ninguém sabe na realidade quando foi escrita as epístolas. Dá-se mais ou menos uma base, porque não havia o costume de colocar ano tal, mês tal, dia tal, tá? Não havia. Hoje em dia você escreve uma carta, você faz isso, você coloca. Então, como não havia, se dá mais ou menos uma ideia pelo período que eles viveram, por meio da contagem do tempo de vida até a sua morte. Então se calcula isso. Então vamos ver assim, 45 a 47 depois de Cristo, temos aí a epístola de Tiago. Depois Romanos, dos anos 60 ao ano 68 depois de Cristo. Temos 58 DC, Romanos. Do ano 60 ao 68 tem o 1º e 2 de Pedro. Do ano 49 da nossa era, né? Depois de Cristo, do 48 a 49 temos Gálatas. Do ano 60 DC temos Lucas. 64 a 68 temos Hebreus. Do ano 51 a 52 temos 1 Tessalonicenses. Do ano 61 depois de Cristo temos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Do ano 70 a 80 temos Judas. Do ano 52 depois de Cristo temos 2 Tessalonicenses. Do ano 60 a 70 temos Mateus. Do ano 85 a 90 temos João. Do ano 50 do ano 60 temos Marcos. Do ano 61 a 65 temos 1 e 2 Timóteo e Tito. Do ano 56 ao 57 DC temos 1 e 2 Coríntios. Do ano 65 DC temos Atos, 2 Timóteo. Temos também do ano 64 a 68 Hebreus. Do ano 70 a 80 temos Judas. Do ano 85 a 90 temos João. Do ano 85 a 95 tem 1ª, 2ª e 3ª João. E do ano 90 ao 100 não preciso de te falar, que é João, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos mais ou menos essa organização de tempo, de período, de quando foi escrito, a datação aproximada. A comparação entre os dois testamentos. O melhor ponto de partida para quem deseja entender o Novo Testamento é analisar a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento. Vejamos um quadro comparativo entre os dois testamentos. O Antigo Testamento, necessidade de repetição do sacrifício. O Novo Testamento, um único sacrifício suficiente. Deus encerra aquilo. No Primeiro Testamento, Êxodo, Páscoa da nação. No Segundo Testamento, Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Assim como o Cordeiro foi sacrificado para tirar o povo da escravidão, Cristo foi sacrificado para tirar o homem do domínio do pecado. Lei externas, sacrifício. Lei interna, fé e amor. Sinal da circuncisão judeu, sinal do batismo crente, ou seja, o crente para ser filho de Abraão, na Torá tinha que circuncidar. Hoje, para ser filho de Deus e receber as promessas de Deus, de Gênesis 3,15, a feita a Abraão, é necessário como se batize nas águas e seja fiel. A designação Israel, a designação hoje da igreja do Novo Testamento é o Israel de Deus, é a igreja. Leis civis, morais e cerimoniais. As leis de Cristo englobam, ou seja, traz a realidade, traz a verdade de todas as leis civis e morais do Antigo Testamento. Acesso ao Pai restrito, o véu separava. Acesso irrestrito ao Pai, Cristo rasgou o véu e deu a qualquer um ser sacerdote, ser rei e ser profeta, uma vez que viva em santificação. Sacrifício por sacerdotes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o sacrifício pelo sumo sacerdote e eterno. No Primeiro Testamento, os sacerdotes faziam sacrifícios. No Segundo Testamento, o próprio sacerdote se oferece como sacrifício perfeito, porque ele era perfeito e perfeito sacrifício. Então nós vamos aprender
que o Primeiro Testamento apontava para uma superior aliança, como lemos ainda há pouco aqui no livro de Hebreus, e essa superior aliança está em Cristo Jesus. Então vamos continuar aqui, porque hoje eu não coloquei o relógio, mas nós já estamos perto do final. Temos aqui o cânon. O cânon é o termo utilizado para significar os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento como inspirados por Deus. O cânon é uma quantidade de livros separada, a qual aqueles que examinaram, determinaram, perceberam, sentiram pela revelação e o conteúdo da revelação que eles têm e a autoridade que eles têm de santificar aqueles que lê de livros separados, ou seja, santificados, como inspirados por Deus. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? 2 Timóteo 3,16. O nosso irmão vai ler. Aqui o apóstolo está falando para Timóteo sobre a autoridade do escrito, não só daquilo que ele escrevia, como também daquilo que já estava escrito de antemão, ou seja, a Torá, o Pentateuco, que apontava para as promessas que já é uma realidade e não estava sendo só dentro de uma intelectualidade, mas vivida na íntegra pelo aquele que vivia a fé verdadeira, que é a fé no Filho de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pode ler o restante. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, no Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, tem a capacidade de aperfeiçoar o indivíduo com exemplos do passado para que não se cometa os mesmos erros no presente e no futuro, e com o exemplo do que o Cristo fez para que se mantenha uma vida de salvação e não perca aquilo que Ele nos deu poderosamente por meio do seu sacrifício na cruz. Significa literalmente vara de medir. Desta forma, todos os 66 livros da Bíblia são a medida apurada pela qual todos os pontos de vista teológicos, doutrinários, arqueológicos, escriturísticos se unem, fundamentando a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é poderosa. Referente ao Novo Testamento, o caminho percorrido desde a produção dos livros até o reconhecimento pela igreja levou aproximadamente 4 séculos, 400 anos, aonde foi discutida em muitas reuniões o que valeria para a santificação e o que se deveria ser separado como o cânon das Escrituras Sagradas, livros inspirados. Vejamos uma breve linha cronológica da formação do cânon do Novo Testamento ao longo de todo esse tempo. Vários testes foram determinados para distinguir os livros inspirados dos não inspirados, tais como o livro foi escrito, supervisionado ou aprovado por um apóstolo. Sim, a maioria das epístolas que você tem hoje na formação da Bíblia Sagrada não só foi escrita, como também teve a aprovação do apostolado, ou seja, do colégio apostólico que Cristo separou, e também de Paulo, que foi como um filho abortivo fora do tempo, mas escolhido como apóstolo por Deus. Seu conteúdo era de natureza essencialmente espiritual, não tem cunho político, cunho social, apesar de nos levar à perfeição política e à perfeição de uma vida social sem estar entregue ao pecado, não tem esse cunho, é cunho revelativo, espiritual. Houve aceitação por parte da igreja do primeiro século, ou seja, os primórdios, a igreja dos primórdios, e seu conteúdo aprovados da inspiração divina. Se nota neles que há a inspiração divina. Algumas provas textuais da inspiração do Novo Testamento. Em 1 e 2 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo citou Lucas, capítulo 10, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, como a palavra vinda de Deus.
O Antigo Testamento e o Novo Testamento foram colocados sobre a mesma medida de inspiração. Em 2 Pedro 3, versículo 15 a 16, o apóstolo Pedro citou as escrituras de Paulo na mesma medida, na medida das demais escrituras, considerar o próprio Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, e o apóstolo João, Apocalipse 1:3, tinham como visão de que seus escritos vinham do Senhor e deveriam ser transmitidos a maior número possível de pessoas, para que se promovesse o quê? A santificação. Então, conclusão do nosso estudo: o Novo Testamento é o manual teórico, prático do cristianismo, que revela Cristo e a salvação que ele traz. O exame dos aspectos introdutórios do Novo Testamento facilita o estudo das próximas lições. Lembre-se de que o Novo Testamento é uma biblioteca, mas também um único livro que, juntamente com o Antigo Testamento, compõe o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, ou seja, tudo aquilo que o Espírito de Deus viu que era necessário para a salvação, santificação e o aperfeiçoamento dos santos, ele deixou escrito através dos séculos, por meio de homens fiéis, por meio de reuniões fiéis, de organizações fiéis, tudo aquilo que é concernente para a nossa santificação e preparação do nosso ser para receber a maior bênção que nós temos, a transformação dos nossos corpos e habitar com Deus para sempre. Que a salvação tu recebe no momento que você crê e se mantém fiel às doutrinas e ensino desta palavra. Então, como introdução ao Novo Testamento, nós vimos aqui os livros proféticos, livros poéticos. Vimos aqui a autoria dos livros pelos homens que nos antecederam na fé, que foram escolhidos por Cristo. Vimos que estes livros tiveram a aprovação da igreja dos primórdios do cristianismo, que era a igreja primitiva, que as epístolas paulina, joanina, a epístola de Judas circulavam na igreja. Em nenhum momento da história você vê nenhum dos servos dos apóstolos ou dos filhos de Deus se levantar contra essas revelações. Então nós temos um testemunho que não só foi inspirado, como circulou, como via de regra de fé e prática pela mão dos cristãos dos primórdios da igreja, que levaram eles a uma fé perfeita e a organização perfeita do corpo de Cristo e uma vida de santificação e vitória. Então nós temos a verdade em quem confiar, que Deus nos deu como introdução ao Novo Testamento. Nós temos a verdade e ela é fidedigna e podemos acreditar nesta palavra, que ela seja o nosso livro de regra de fé e prática, e que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundantemente. Até a próxima aula. Cristo na Bíblia. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Logo mais, no culto de celebração, vamos estar aqui com o nosso mensageiro da noite, o nosso querido e amado ministro Celso, que é o ministro da Palavra de Deus, homem escolhido por Deus, que está preparando aí uma mensagem abençoadora para os nossos corações. Estou vendo ele aqui, afiado, lendo, preparando aqui a edificação. Eu gosto de falar isso, preparando edificação para as nossas vidas. Daqui uns dias nós vamos convidar o nosso irmão Carlos também, que tem nos visitado, para trazer uma palavra, uma mensagem. E como nós estamos aqui na dinâmica da revistinha, o irmão pode levar a revistinha para casa, preparar uma aula, falar, pastor, a aula tal eu vou preparar para dar. O irmão também está com autoridade de trazer. E o irmão também, que o irmão é presbítero, o irmão pode levar a revistinha para casa. Pastor, vou estudar essa lição aqui e vou trazer essa lição. Para que não fica só o pastor Américo, né? Às vezes os irmãos têm que trabalhar. Então o irmão pode levar a revistinha para casa, estudar, preparar uma aula, ver uma aula. Pastor, eu quero dar essa aula aqui. Traga a aula, dê a aula.
para a nossa edificação. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Um abraço, que Deus te abençoe rica e abundantemente.